Olá, seja bem-vindo ao canal Não Ultrapasse. Eu me chamo Ana Paula e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um caso super interessante que aconteceu aqui no Brasil. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre este caso ou até mesmo ter visto na TV. O nome da vítima é Elisa Samúdio e o nome do acusado é o goleiro Bruno. Provavelmente você já deve ter ouvido esse caso, não é mesmo? Mas quem sabe hoje você pode ouvir algo novo, então permaneça nesse vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria que você já se inscrevesse nesse canal. Se você ainda não é inscrito, já deixe o seu gostei no início do vídeo para você não esquecer. E no final, deixe o seu comentário do que você achou deste caso. Então vamos para o caso de hoje. Bruno Fernandes das Dores de Souza nasceu no dia 23 de dezembro de 1984. O Bruno nunca teve uma estrutura familiar firme. A sua mãe Sandra, ela era usuária de drogas e antes do Bruno nascer, ela se envolveu em uma briga e foi presa por tentativa de homicídio. O nome do pai do Bruno era Maurício e ele também foi preso várias vezes por roubo e por fraude. Em 2008, o pai do Bruno faleceu. Aos 3 meses de idade do Bruno, ele foi entregue à sua avó paterna, então ele foi criado pela avó. E assim o Bruno cresceu em uma família totalmente desestruturada. O Bruno tinha um melhor amigo chamado Luiz Henrique Romão, que também era conhecido como Macarrão. Os dois tinham uma amizade super grande, eles eram inseparáveis, tudo eles faziam juntos. Inclusive o Macarrão tinha uma tatuagem em homenagem ao Bruno e os dois viviam sempre juntos. O Bruno ele batalhou muito para seguir a carreira no futebol e desde pequeno ele já estava nesta área, até que certo dia ele ganhou fama mesmo quando ele virou o goleiro do time, do Flamengo. E foi quando todos nós começamos a conhecer o Bruno, porque ele ficou bem famoso por causa das suas habilidades. Nesta época, o Bruno já frequentava muitas festas famosas com vários jogadores. O Bruno já tinha um relacionamento, porém ele tinha vários outros casos fora do seu relacionamento. Ele praticava orgias, ele tinha várias amantes e foi em uma dessas festas que ele conheceu a Elisa Samúdio. Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. Ela era filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima da Silva Moura. Na infância, os pais da Elisa, eles brigavam muito e quando a Elisa ainda era bem pequena, a Sônia já sofria muitas agressões do pai da Elisa. E chegou a um certo ponto que a Sônia já não aguentava mais apanhar do marido, então ela decidiu ir embora de casa. Como a Sônia, ela era apenas uma agricultora e ela não tinha condições financeiras de levar a filha, ela deixou então a sua filha aos cuidados do pai, que era arquiteto e tinha uma condição financeira melhor. E assim aconteceu, a Sônia foi embora e ela e a Elisa quase não se viam muito, elas se viam poucas vezes. A Sônia, logo depois de algum tempo, se casou novamente e ela e esse novo marido, eles plantavam uma pequena plantação de pimenta. Algum tempo depois, quando a Elisa já estava um pouquinho maior, lá pelos seus 10 ou 11 anos de idade, a Elisa foi morar então com a sua mãe. Ela ficou 1 ano morando com a sua mãe e novamente ela voltou a morar com seu pai. Aos 13 anos de idade, a Elisa começou a alimentar no seu coração o desejo de ser famosa. Ela tinha muita vontade de ir para o Rio de Janeiro e investir na vida de modelo. A Elisa então já queria viver sua própria independência. E isso aconteceu então quando ela fez 18 anos. A Elisa, ao completar 18 anos, ela se muda então para o Rio de Janeiro em busca de realizar o seu sonho de ser modelo.
Ao chegar no Rio, ela percebe que as coisas não são tão fáceis como parece. Ela fica sem dinheiro, sem recursos financeiros, então ela vira garota de programa. Entre os anos de 2005 a 2009, a Elisa também, ela trabalha como atriz pornô. Ela fez vários filmes e ela tinha um nome, né, fictício, que era Fernanda Farias. Ela também tirou fotos para uma revista super famosa erótica, que era As Brasileirinhas. Então era assim que a Elisa conseguia, né, se manter, usando ali o seu corpo como meio de ganho. A Elisa também gostava muito de frequentar festas e ela sempre gostava de estar entre os jogadores de futebol. Ela gostava muito desses ambientes. E por gostar tanto desses ambientes, ela se encontrou então em uma festa com o Bruno, como eu havia dito. Ao chegar na festa, ela vê o Bruno e de cara já gosta dele. Ela diz que ele tem um corpo muito bonito, ela gosta da aparência e do jeito do Bruno. Então uma amiga, ela faz um intermédio entre a Elisa e o Bruno. Naquela mesma festa, eles então têm relações sexuais. E é dito que nessa relação o preservativo se rompe e provavelmente foi ali que a Elisa engravidou. Mesmo após isso, logo após a festa, dias depois, eles ainda mantêm uma conversa, um relacionamento íntimo. O Bruno promete muita coisa para Elisa. Ele diz que vai se separar da esposa para ficar com a Elisa, que a Elisa é a mulher da sua vida, que a Elisa é muito bonita, que ela é isso, que ela é aquilo. Tudo é muito bom, tudo é muito lindo, até o dia que a Elisa diz que está grávida. Ao anunciar sua gravidez, o goleiro Bruno fica muito chateado. Ele não quer a criança e ele também não acredita que a criança seja sua por causa do histórico de prostituição da Elisa. Ele pede então que a Elisa faça um aborto, mas a Elisa não aceita. Ela quer ter aquela criança. O Bruno então fica muito chateado. No dia 13 de outubro de 2009, a Elisa então ela vai até a delegacia dizendo que ela foi sequestrada pelo Macarrão, que era o amigo do Bruno, e que lá nesse cárcere ela foi agredida fisicamente e obrigada a tomar vários remédios, coquetéis de remédios que ela acreditava que era para abortar a criança. Ela passa algum tempo nesse cárcere e logo ela é deixada no comércio com a promessa que daqui uns dias eles voltariam e levariam a Elisa para um consultório médico para fazer o aborto. A Elisa ali a princípio concorda por medo, mas quando o Macarrão sai, ela corre direto para a delegacia e presta um boletim de ocorrência contra o Bruno por agressão, por cárcere também. E ela diz que o Bruno ameaçou ela, que ela deveria abortar a criança, ou senão ele botaria fim na vida dela e da criança. Neste mesmo tempo, ela vai dar várias entrevistas a redes de TV. Inclusive, ela foi até a Sônia Abrão. Se você entrar no YouTube, você vai conseguir achar essa entrevista facinho. E lá a Sônia Abrão questiona ela se ela não tem medo do Bruno. Ela diz que não. A Sônia Abrão pergunta se ela tem raiva do Bruno. Ela diz que não consegue sentir raiva do Bruno. Ela diz, a Sônia Abrão pergunta por que ela está fazendo aquilo. E ela diz que é um meio de se proteger, porque ela acredita que ela indo nas redes sociais, ela indo na mídia, o Bruno não teria coragem de fazer nada contra ela, porque ela recebeu ameaças do Bruno. E ela acreditava que estaria sendo protegida, expondo ali toda a situação. A Sônia Abrão também pergunta a elas por que ela ainda quer deixar o nome do filho dela de Bruninho, porque era uma homenagem a Bruno, e se ela não tem a intenção de trocar de nome. Ela diz que não, que vai permanecer com este nome de Bruninho pro filho dela, e que ela gosta muito do Bruno, só quer que ele aceite a criança, que ele dê o direito que a criança tem. Ao criar o boletim de ocorrência, o Bruno então ele fica proibido de se aproximar da Elisa. Ele tem que ficar numa distância de 300 metros, que é a medida protetiva. E passa algum tempo, então no dia 10 de fevereiro de 2010, na cidade de São Paulo, o bebê da Elisa nasce, que é o Bruninho. A Elisa, nesta época, está morando na casa de uma amiga
Essa amiga da Elisa deixou ela passar um tempo lá até ela melhorar de condição. E nesse período a Elisa sempre mandava mensagem para o Bruno querendo os direitos. E lembrando que desde o 3º mês de gravidez a Elisa já queria fazer o teste de DNA, porém o Bruno sempre se recusou em fazer o teste. Ele sempre disse que aquele filho não era dele. E mesmo após o nascimento, o Bruno ainda se rejeitou em fazer os testes de DNA. Mas certo dia, o Bruno liga para Elisa e diz que quer que ela vá até o Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, para ela ficar lá no hotel que ele quer conversar com ela para se resolver, né, tentar achar um meio de apaziguar aquela situação. Então ela vai e fica hospedada em um hotel. Ela ficou por vários dias nesse hotel que foi pago pelo Bruno. O Bruno recebia muito bem nessa época. Estima-se que ele recebia 210 mil reais por mês, que é muito dinheiro. E ao perceber que não vai ter melhora, que não vai ter acordo entre eles, novamente ela começa a cobrar o Bruno a pensão e o Bruno fica muito irritado com aquela situação. No dia 4 de junho de 2010, o Bruno então liga para Elisa dizendo que o Macarrão vai buscar ela, que vai levar ela em um determinado local para eles conversarem. Então o Macarrão vai e ele leva um menino de menor escondido no porta-malas para então, quando a Elisa estiver desapercebida, ele agrida a Elisa, desmaie ela para levar ela para outro local. Então ele busca a Elisa e ao chegar nesse local, o garoto que é de menor sai do porta-malas com uma arma na mão. A Elisa na hora percebe, tenta se defender e pega a arma do menino e atira contra o menino, porém, ela tenta atirar, né? Porém, a arma está sem bala, sem munição. O garoto então pega novamente a arma da mão de Elisa ali na luta corporal e dá 3 coronhadas na cabeça da Elisa. Essas coronhadas machucam muito a Elisa fica desmaiada. Dentro do carro está o bebê Bruninho e um dos comparsas é o Emerson, que está ali também esperando. Ele pega o bebê e leva o bebê para uma outra casa junto com a Elisa. Quando eles chegam nesta casa, que fica no Recreio dos Bandeirantes, que era uma casa do Bruno, a Elisa e o Bruninho são separados. A Elisa vai para um cômodo e o Bruninho vai para outro. O Bruninho fica nos cuidados de Fernanda Gomes de Castro, que é a atual amante do goleiro Bruno. O bebê foi levado para uma favela que fica ali em Ribeirão das Neves e deixado com pessoas desconhecidas. E aí a gente volta novamente para Elisa. A Elisa fica ali naquele quarto, naquela casa. No dia seguinte, no dia 5 de julho de 2010, o Bruno chega de um jogo de futebol, então eles pegam a Elisa e vão para um sítio. O sítio também fica em Ribeirão das Neves. Ao chegar no sítio, eles colocam a Elisa em cativeiro. Ali ela apanha muito, ela é espancada. Quem alimenta a Elisa é o caseiro Helenilson, que acabou também sendo acusado de participar, né, por ajudar ali no sequestro e a manter a Elisa no cárcere. O Macarrão também obriga a Elisa a ligar para os seus familiares e dizer que tá tudo bem, que ela não deu notícia porque ela tá se divertindo muito, que o Bruno prometeu dar um apartamento para ela, que ela e o Bruninho estão super bem, que não é para eles se preocuparem. E a família então fica despreocupada. 4 dias depois, no dia 9 de julho, o Bruno então dá uma festa nesse sítio. E a Elisa dentro da casa, trancafiada. O Bruno sempre deu festas no sítio, tinha uma piscina super chique lá, super grande, então ele chamava várias pessoas e nesse dia teve uma festa. E os convidados todos perceberam que a casa do sítio estava toda trancafiada e era algo estranho porque sempre ficava aberta para as pessoas que estavam na piscina e que quisessem tomar um banho quente, entravam dentro da casa. E naquele dia a casa estava fechada. Um dos amigos íntimos do Bruno viu o caseiro abrindo a porta e deixando comida e trancando novamente. E como ele era amigo íntimo do Bruno, ele chegou e perguntou pro Bruno o que estava acontecendo, aquela situação estava um pouco estranha.
O Bruno disse que não era para ele se preocupar, que era a Elisa que estava lá dentro, que ele estava dando um jeito, que não era para ele achar nada estranho, tal, mas o amigo ficou muito desconfiado. Naquele mesmo dia à noite, a polícia recebe então uma ligação anônima denunciando então que naquele sítio está havendo um cárcere privado e que tem uma criança que está sendo sequestrada. Não se sabe quem fez essa ligação. A polícia então vai até o sítio e não encontra ninguém, mas eles têm a pista da onde pode estar aquela criança. Então eles ligam pro Emerson, o Emerson diz que não sabe de criança nenhuma, sendo que ele sabe sim. Quem liga pra polícia é a atual esposa do Bruno naquela época, dizendo que tinha um bebê sim, que eles tinham levado esse bebê para uma favela lá de Minas Gerais, ali do Ribeirão das Neves. Então a polícia vai atrás, então eles procuram esse bebê até achar e é levado então para um lugar seguro. Neste meio tempo, o Bruno então faz uma ligação para o Macarrão e manda o Macarrão levar a Elisa até um determinado local chamado Toca da Raposa. O Macarrão em depoimento diz que sabia que a Elisa iria morrer aquele dia, ele tinha um pressentimento que ali seria o último dia da Elisa. Ele diz que conversou com o Bruno, falou para ele deixar aquilo de mão, para ele deixar quieto, para ele esquecer aquilo, mas não tinha mais como voltar atrás. O Macarrão disse que o que estava feito, não tinha como voltar mais atrás. Então o Macarrão, o menino de menor e o primo do Bruno, Jorge Luiz, eles levam a Elisa até esse ponto de encontro. E ao chegar lá, o ex-PM Marcos, conhecido também como Bola, ele pega a Elisa, ele agride a Elisa fisicamente e depois asfixia a Elisa. Algumas pessoas dizem que o menino, que era o de menor naquela época, ele deu um depoimento falando que logo após a morte da Elisa, o Bola deu partes do seu corpo para Rottweilers comer. Mas isso, gente, foi desmentido pela perícia, tá? A perícia fez testes nos cocôs dos animais e não foi detectado nenhum resto mortais de pessoas. Então, assim, não tem como provar que isto aconteceu. Se especula que o corpo da Elisa foi enterrado e jogado concreto por cima. A polícia fez inúmeras investigações, inúmeras buscas, mas nunca foi encontrado o corpo da Elisa. No depoimento, ninguém diz onde está o corpo da Elisa. Todo mundo diz que é inocente, né? Mas o corpo da Elisa nunca foi encontrado. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o corpo dela. O julgamento acontece em 2013 e todos os acusados foram condenados. O réu Marcos Aparecido dos Santos, que é o Bola, ele foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da Elisa Samúdio. Ele também foi acusado pela ocultação de cadáver. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato de Elisa Samúdio e a ocultação do seu corpo. A pena é de 17 anos e 6 meses em regime fechado e os outros 3 anos e 3 meses em regime aberto. O Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão, que é a pena mínima por homicídio. Pegou essa pena só por causa da razão que ele confessou, né, a sua participação no crime. Hoje, atualmente, o Bruno, ele tenta viver uma vida normal. Ele também tenta entrar em um time, né, de futebol, porque ele diz que o seu maior sonho é voltar a jogar. O Macarrão também está solto e ele trabalha lavando carros. E o restante dos acusados, a maioria ainda permanecem presos até o dia que eu gravo este vídeo. O Bruninho, que é o filho da Elisa, atualmente tem 10 anos de idade. Ele mora com a sua avó materna, que é a mãe de Elisa, e ele tá super bem, um menino super inteligente e saudável. O Bruno nunca reconheceu ele como filho e nem vai, provavelmente, mas o garoto vive uma vida super tranquila ao lado da sua avó. Então este foi o caso de hoje e eu já gostaria de fazer uma pergunta para você responder nos comentários.
Você acredita que tudo isso aconteceu realmente por causa de uma pensão alimentícia? Você acha que tem alguma coisa por trás deste crime que não foi revelado, que os acusados não quiseram revelar? Você acha que a Elisa morreu unicamente por causa de uma pensão? Se você conhece outra coisa sobre este caso que eu não disse, se você tem outras informações, já deixe no comentário porque eu quero saber também. Lembrando que tudo que eu digo aqui não é a verdade absoluta, eu pego tudo isso da internet, então pode ter alguma alteração. Desde já eu agradeço que você tenha ficado até aqui no final. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!